Ah, deu certo. Oi, Aline. Oi, Melina, tudo bem? Tudo O som jóia. tá diferente pra ti? Tá com alguma interferência ou tá tranquilo? Pra mim tá tranquilo, te ouço bem. Ah, é porque enquanto você fala pra mim tá dando uma interferência, como se fosse um ruído. Não sei se tá bem, mas enfim. É, pronto. Deixa eu renomear aqui, né? Tem que colocar entre parênteses semiade. Semiade. Fiz toda a configuração. Fiz toda a configuração no Zoom, só que não adiantou nada, porque aqui parece que entra como outra plataforma, como outro login. É, é a primeira vez, Aline, que eu participo, então eu vou te seguir. Você quer que eu te copie e cole, seja eu a copiar e colar aquele informativo de avaliação? Fica comigo aquela responsabilidade? Eu posso ficar, não tem problema, a não ser que você, não sei, se sinta confortável para colocar, até porque eu também vou estar fazendo outras funções É, aqui também, né? eu faço para não esquecer, porque aí eu fico com essa responsabilidade. Tá ótimo, tá tranquilo, então. E aí, nossa. O sistema aqui do semiárido está me colocando sem acesso aos vídeos. Deixa eu entrar novamente, então. Olá, Oi, bom dia, Mar... Magda. Bom dia, tudo bem? Tudo Oi, bem? Magda, tudo bom? Bom dia, Melina. Bom dia, gente. Bom dia. Pronto, voltei a ter acesso. Oba.
Bem, pelo que eu estou vendo aqui, só está faltando a presença de um dos representantes do segundo artigo, que é a Mariana ou Lucas, além da presença do nosso moderador. É o seu orientador, não é, Magda? O Néldio? Isso, ele mesmo. Ah, tá certo. Ele, professor. Tá testando a orientando, rapaz. Já tá todo mundo no mood semeado, né, Melina? Com... A gente já tá Mesmo? preparado para as próximas sessões. Meu Deus. É a primeira vez que eu participo como voluntária, sabia? Eu também. Tô, tô tensa, estudei tanto, li tanto aquele negócio lá, aquele vídeo que o professor Márcio mandou lá, que fiz toda a configuração, se eu tirar meu vídeo não aparece esse negócio, ó. Ah, eu não sei. Nem vou desligar a câmera para não correr o risco. O meu eu consegui alterar acessando pelo navegador mesmo, aí consegui. É. Mas quando eu entrei agora por aqui, eu configurei tudo lá no Zoom, lá no meu, né? No meu Zoom. Mas agora ele entra pela plataforma do SEMEAD, aí eu não sei o que acontece. Fala Tem um... assim, bom dia, moças bonitas, fala. Bom dia. Fala. Tem Bom espectador dia! especial aí? Vai apresentar também? Vai apresentar, Tom? Tá soprando balão, tá empenhado. Bom dia, gente. Já tô por aqui, acho que é o seu primeiro trabalho. Bom dia, bom dia. Bom dia. Estamos só aguardando a presença do nosso moderador. Você falou com ele já, Magda? Não O me. Nelson? Bom dia. Bom Ah, dia. professor, Bom dia. excelentíssimo. É, Aline, você que é a líder da sala, E sim, isso, pode professor. apresentar todos rápido? É porque a professora Leonor não está conseguindo. Ela é a moderadora e não está conseguindo entrar na sala, está dando erro. Eu vou falar então com o Felipe, porque deve ser alguma coisa do sistema, porque para mim não está aparecendo nenhuma mensagem Não, ela não requisitando a consegue nem, está entrada. dando erro lá naquela senha dela. A senha de acesso, ela não consegue passar da senha de acesso devido a um erro de acesso ali ao sistema. Ela não consegue passar da senha de login ali. O login dela está dando errado. Ela acabou de me ligar. Eu já estou entrando aqui em contato com o pessoal para saber o que pode estar acontecendo. Bom Você dia. conseguiu, você me passa alguma informação para falar com ela, por favor? Tá bem. Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui. O problema é com a senha de acesso dela, é É, isso? para mim acesso ao login dela, não é nem o Zoom, é o login dela. O melhor é ver os diferentes climas, né, nas fotos. Uns super equipados para o frio e outros de camisetinha morrendo de calor. Eu tô Pronto. aqui. Desculpa. Eu passei aqui, professor Nelson, eu aqui com o Felipe, e ele disse que vai ver como é que pode resolver, mas isso aí é um problema de sistema, não é bem o Zoom aqui. Tá Aí bom. ele informou que ela procurasse a opção esqueci minha senha, porque provavelmente pode ser algum problema com a senha mesmo dela. Tá, eu vou fechar aqui para gravar um áudio para ela, só com licença. Então, pelo horário, bom dia a todos e a todas. Sejam todos e todas, na verdade, são todas, né? É isso aí.
Fora o dog ali que eu não sei masculino, se é feminino, eu tenho que ficar na dúvida aí se o jovem ali é masculino ou feminino. Então, de qualquer forma, fica aí. Macho ou fêmea, né? Tô falando errado, macho ou fêmea, né? Tô falando errado também. Nossa É senhora, um que coisa. menino, é um menino. O Pronto, pronto. Joey. Bom dia ao menino. Bom dia a E tem todos, um então. participante mirim ali também, professor da Pois manhã. é. Então, aí o Mirim tem um rapaz aqui também, tá certo. Ah, tem o Felipe voltando. Então, bem-vindos, bem-vindas. Inicialmente, já agradeço a participação de todos. Parabenizo, já inicio parabenizando pela aprovação dos trabalhos, especialmente na linha de marketing e sociedade. Então, esse é o diferencial da área de marketing, tem que ficar bem claro. Tem que fazer marketing aqui, né, Magda e Melina? Então, obrigado pela parceria. A Aline, que está como líder aqui, e Melina. Então, eu agradeço imensamente. Acho que todo mundo já sabe a regra do processo aí. A professora Leonor vai tentar entrar, é uma co-líder do tema, Marca Sociedade. Eu sou líder do tema, junto com a professora Leonor. Então, em meu nome, em nome do SEMEAD e da professora Leonor, a gente agradece mais uma vez e desejamos sucesso para vocês. Aline, não sei, você comanda e depois eu vou ficar nos bastidores aqui para ir ajustando o que for necessário. Você e Melina, eu estou aqui para contribuir. Tá bem. Mais uma vez, bom dia a todos. É um prazer ser líder de sessão. E eu, como vocês já podem ver, né, meu nome é Aline Ribeiro, eu sou doutoranda na USP, na FEA USP. E para explicar a estrutura da sessão de hoje, teremos agora, nesses 4 minutos, nós estamos tendo a apresentação do professor Nelson e também a minha. E a gente vai introduzir todos os títulos dos trabalhos que serão aqui apresentados, que são eles. Vou abrir aqui o arquivo. O primeiro é o bem-estar e identidade do consumidor na relação com influenciadores em mídias sociais, uma revisão da literatura, cujos autores são Magna Vanessa Souza da Silva e o professor Nelson Rodrigues Abreu, ambos da UFPB. O segundo artigo, Imagem e Marketing da Cannabis na Era Digital, cujos autores são Marina de Freitas Coelho, da UFPR, e Lucas Aurélio Silva Araújo, da UFV. O terceiro artigo é o Marketing no Setor Público é Possível? Reflexões a partir de uma revisão sistemática, cujos autores são Aline Regina Santos, Juliane Pierre Ardigo, Anderson Vasques Pacheco e Jamile do Carmo Souza, todos da UDESC. E por fim, o último artigo é o Meu Humano Voltará? A problemática do abandono animal na perspectiva do marketing macrosocial, cujos autores são Ashley Estevam da Silva e Rita de Cássia Faria Pereira, ambos da UFPB. Lembrando que os trabalhos que ultrapassarem 8 minutos aí serão descontados nos 8 minutos que são referentes à discussão de cada um. E quando estiver faltando 3 minutos para a discussão, eu vou informar vocês através do chat, alguma mensagem aqui, e também quando estiver faltando 1 minuto e quando se esgotar o tempo. Então, os temas da nossa sessão são todos voltados para marketing e sociedade. E agora a Melina vai colocar no chat, inicialmente, o link para o questionário dessa sessão e, ao final, também será disponibilizado o link para nós avaliarmos. Isso é muito importante. Então, eu vou agora colocar o primeiro vídeo da primeira apresentação. Está aparecendo para vocês? Sim. Sim, Sim. agora sim. Está sem áudio. É sem áudio? 1 minuto. Vou checar aqui Professora, novamente. boa, né? Aline, só um minutinho, a professora Leonor chegou, vou dar a palavra para Ah, ela um minutinho. Professora Leonor, bem-vinda. Está bem. bom Fique à dia. vontade. Peço desculpa pelo atraso, complicações aqui no,
digitais no online. Estava muito complicado de conseguir entrar, porque faltava fazer a inscrição. Descobri agora mesmo. Eu queria cumprimentar todos, agradecer a participação e, e desejar aqui uma boa jornada de trabalhos. Temos aqui uns trabalhos muito interessantes e que acho que vamos ter aqui uma boa discussão destes trabalhos, todos estão todos muito interligados. Vamos ver aqui um ponto em comum entre todos eles e penso que vai ser muito frutuoso. E quero agradecer desde já mais uma vez a participação no SEMEAR. É sempre um gosto, embora à distância, poder estar aqui a colaborar. Muito obrigada, professora. Eu vou tentar compartilhar aqui novamente com o áudio. Aline, está sem áudio. Você tem que buscar lá nas configurações áudio do computador. Lá em configurações áudio do computador. Estou verificando aqui nas configurações e para mim tá tranquilo. Não sei o que pode estar acontecendo. Sistema integrado. Deixa eu ver aqui. Você colocou saída integrada lá no Zoom? Você vai em áudio, saída integrada. O que é que eu tenho que colocar, Aline? Saúde integrada. É saída integrada. Lá no vai em áudio, você clica acima da do microfone, tem aí configurações de áudio. Aí você clica aí em saída integrada, vê se vai dar certo. É porque para mim só aparece, selecione um falante, alto-falante ou mesmo alto-falante do sistema. Só tem essas duas opções. Aí eu troquei aqui para ver se agora aparece. Melina, caso eu continue com esse problema, tem como você compartilhar? Eu coloco o link aqui para ti. Claro. Não, eu acesso aqui, consigo acessar. Hoje eu posso tentar também. Qualquer coisa eu posso. Pronto. De qualquer forma, eu já coloquei o link do vídeo aqui no chat, enquanto eu resolvo esse problema. Eu vou tentar só compartilhar só por essa última vez, porque eu troquei umas configurações para ver se agora dá certo. Ok. Não está aparecendo, pelo menos. Tá sem áudio. Então, Melina, por favor, eu vou te pedir para compartilhar. Enquanto isso, eu vou ver como é que eu resolvo aqui do áudio, tá bem? Olá, estou aqui então para falar desse artigo que é imagem e marketing. Seria o meu artigo, Melina. Hã? Seria o meu artigo Ei, primeiro. Tal da eita. Ashley. Peraí. Tem no chat o link, Melina. Não, tem aqui, eu que coloquei o. Ah, Desculpa. tranquilo.
Esse, certo? Ok? Sim, é esse mesmo. Ok, ok. Para mim continuou sem som, Melina. Pois está. Sem som, Melina. Tá sem som? Tá. Olá, o meu nome é Magda Souza e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre Tá o com som? artigo Está intitulado sim. Bem-estar e Identidade do Consumidor na relação com influenciadores em mídias sociais, que é uma revisão da literatura, de autoria minha e do meu orientador, professor Nelson Abreu. Este artigo ele faz parte da minha pesquisa de doutorado e representa uma parte que é inicial, mas muito relevante dela, onde buscamos nos situar melhor sobre as pesquisas acadêmicas, né, que contemplam o tema. Bom, como o próprio título deixa claro, esta é uma revisão da literatura que teve o propósito de investigar os efeitos do consumo de conteúdo que é compartilhado pelos influenciadores nas pessoas que acompanham eles, tratando especificamente desses efeitos sobre a construção da identidade social e do bem-estar. Consideramos relevante compreender como se dá esse consumo de influência, afinal, muitos indivíduos, né, gastam inúmeras horas do seu dia acompanhando os influenciadores, de maneira que é importante analisar também como o bem-estar deles tem sido afetado nessa relação. E além disso, alguns estudos já chamaram a atenção para a importância de compreender os efeitos de seguir os influenciadores na identidade social dos seguidores e também compreender os efeitos que podem ser prejudiciais, né, desta relação entre influenciadores e seguidores, de modo que os seguidores eles podem alimentar até um sentimento de apego aos influenciadores, podendo desencadear algumas consequências negativas, o que demanda sim um maior aprofundamento sobre esse tema. E um passo inicial nessa direção é, primariamente, compreender o estado atual da literatura, buscando mapear o que se sabe até então sobre os efeitos de seguir os influenciadores no bem-estar e na construção identitária destes indivíduos que os seguem, identificando relevantes oportunidades para pesquisas futuras. Por isso, eu apresento aqui o objetivo do estudo, que foi realizar essa revisão sistemática da literatura existente sobre os efeitos do consumo de conteúdo compartilhado pelos influenciadores no bem-estar e na construção de identidade dos usuários, a fim de identificar lacunas e direcionar pesquisas futuras. Bom, o referencial teórico desse artigo, ele contemplou inicialmente alguns conceitos relacionados aos influenciadores, chamados, né, de social media influencer, no termo em inglês, também conhecidos como influenciadores digitais, e que aqui foram traduzidos como influenciadores em mídias sociais. Neste tópico, foram discutidos alguns pontos sobre a atuação dos influenciadores, que são enxergados como líderes de opinião e que podem ser classificados de acordo com o número de seguidores que eles têm, partindo desde o nano influenciador, né, que tem até 10 mil seguidores, até o mega influenciador, que é considerado uma celebridade, que tenha mais de 1 milhão de seguidores. Então, o referencial teórico ele discute algumas nuances dessa relação entre influenciadores e identidade no contexto das mídias sociais, revelando, dentre outros fatos, que a identificação das pessoas com os influenciadores pode aumentar as chances delas serem persuadidas por eles, e também abarcou o construto bem-estar, em suas duas tradições, que é o bem-estar subjetivo e o bem-estar psicológico, além também do conceito de bem-estar do consumidor, que foca especificamente nessa compreensão dos efeitos do marketing sobre os indivíduos. Em relação ao percurso metodológico, que foi adotado, né, para atingir o objetivo, optamos por realizar as buscas pelos artigos em duas bases de dados, a Scopus e a Web of Science, considerando a natureza multidisciplinar desses estudos, né, que abordam os influenciadores. Então, foram feitas essas buscas, como pode ser enxergado nesta tabela, contemplando essas palavras-chave que apontassem para os estudos sobre influenciadores e identidade ou bem-estar.
A amostra final ela foi composta por artigos publicados em periódicos revisados por pares, escritos em português ou inglês, resultando em uma amostra inicial de 84 artigos. E após os procedimentos de filtragem, removendo os artigos em duplicidade e aqueles que não tinham uma relação direta com o tema que está sendo pesquisado, chegamos a uma amostra final de 23 artigos, que foram analisados integralmente. O processo de análise ele foi estruturado em 2 tópicos, a análise descritiva e a análise temática. Em relação à análise descritiva, o estudo ele revelou um campo de pesquisa ainda em estágio inicial, né, como pode ser observado neste gráfico, e além disso, cabe destacar que os estudos são todos empíricos, não foram encontrados artigos teóricos nem de revisão, e dentre esses estudos empíricos prevaleceram os de métodos quantitativos. Os artigos eles foram publicados em 20 diferentes periódicos, das mais variadas áreas do conhecimento, sendo apenas 2 desses periódicos brasileiros. Em relação às mídias pesquisadas, prevaleceu o Instagram, né, que é a principal forma de atuação dos influenciadores, e também os estudos que abarcam mais de uma rede social, contemplando também YouTube, blogs. Em relação aos países pesquisados, houve a maior concentração dos estudos no contexto norte-americano, sendo necessário que outras regiões geográficas do mundo também sejam contempladas, em especial o Brasil, que é um terreno bastante fértil na atuação dos influenciadores. Depois, prosseguiu-se para a análise temática, que revelou as principais discussões sobre bem-estar e identidade no contexto que está sendo abordado aqui. Dentre as pesquisas que contemplaram o bem-estar, foi possível observar a predominância da perspectiva do bem-estar psicológico e também uma escassez de um posicionamento teórico mais claro nas discussões. Relacionado ao bem-estar, também identificamos estudos que versaram sobre a síndrome FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, que é relacionado ao medo de perder aquilo que é compartilhado pelos influenciadores, e também estudos revelaram tanto o incremento quanto a redução do bem-estar dos seguidores, a depender do tipo de conteúdo que é compartilhado pelos influenciadores. Em relação à identidade e à construção identitária, percebemos estudos que usam determinadas diferentes perspectivas, mas novamente com um posicionamento teórico mais superficial. Identificamos estudos sobre identidade religiosa, identidade do público LGBTQ, de atletas, de jovens, adolescentes e também indivíduos de baixa renda. Por fim, quanto às teorias e abordagens teóricas, se destacaram o uso da teoria da identidade social e a teoria da interação parasocial. Quanto às principais contribuições deste artigo, eu destaco aqui os seguintes pontos. Ele revelou uma situação embrionária, né, dos estudos sobre o tema aqui no Brasil, uma vez que só 3 estudos foram identificados. Ele ratificou essa carência de contribuições teóricas que sejam mais relevantes, né, que de fato proporcionem avanços teóricos nos estudos que contemplam esse tema. Revelaram também uma carência dos estudos situados especificamente no campo do marketing. Apontou para a necessidade de refletir sobre essa possibilidade de abarcar o tema do sacrifício, que é presente no contexto do conteúdo, que pode estar presente, né, no contexto do consumo de influência, abordar também o sacrifício percebido pelo consumidor e até mesmo pelas influenciadoras, e também contemplar a figura do influenciador virtual, para compreender as particularidades que podem estar inseridas nesse contexto, né, de interação com essa persona digital. Então, eu concluo por aqui, agradeço a atenção e me coloco à disposição para as contribuições. Então, como essa apresentação teve 7 minutos e 55 segundos, nós teremos agora para a discussão o tempo de 8 minutos e 5 segundos. Então, professor Nelson, tem algum comentário a fazer? Obrigado, Aline. Eu não tenho porque eu sou autor. Vou passar para vocês, a professora Leonor. Porque fica difícil criticar a pessoa que eu critico todo dia. Fica difícil, não é, Maga? Bom dia. Obrigado, Aline. Brincadeira, não critico, mas eu elogio ela. Muito Eu achei bem... desculpa. Então, se alguém Aline, tiver... desculpa, Aline. Sim, Eu pode falar. queria dar os parabéns, eu gostei muito, já tinha estado a ler e a ver antes, e realmente é um tema super atual e muito, muito interessante.
E é estranho que ainda ninguém tivesse pegado para fazer uma revisão sistemática da literatura, não é? É estranho que se comecem pelos estudos empíricos antes de tentar ver o que é que já se sabe e ver o estado da arte e fazer uma revisão da literatura para depois definir os caminhos melhores a seguir, e isso achei muito interessante. Também compreendo que talvez ainda não tivesse havido, porque é um tema relativamente recente, e o facto de ser recente, por vezes começa-se a estudar e ainda não havia também número suficiente de artigos para conseguir estudar, para ver como é que estava a ser analisados estes tópicos, não é? Há bastante já sobre as redes sociais e sobre os influenciadores digitais e sobre o seu impacto na decisão de compra, mas este assunto do bem-estar e da construção da identidade e dos impactos na identidade, pelo menos numa área de marketing, ainda não estavam muito estudados. Começaram a ser estudados também, e eu acho que aí é um ponto que talvez tenha interesse em ir buscar junto das disciplinas da psicologia, porque há aqui uma interconectividade, não é? E cada vez mais também nós verificamos que há cada vez mais estudos multidisciplinares que vão ter que ir recolher coisas às outras áreas, porque está tudo um pouco interligado. O que eu fiquei com uma dúvida, uma, uma vontade de saber é como é que estavam a pensar agora que identificou esta lacuna, que tipo de estudo é que considera que é importante realizar a seguir? Como é que vai continuar? Se já tem alguma ideia, se já está definido? Posso responder? Assim? Obrigada, professora Leonor, pelas suas contribuições, até complementando uma coisa que a senhora falou no final. De fato, os estudos, especificamente os estudos brasileiros, eles estão mais na área de sociologia, de antropologia, fazendo essa reflexão mais voltada para esse campo. Quando a gente olha para os estudos de marketing, em especial, né, para o tema que a gente está atuando aqui hoje, que é marketing e sociedade, é, as, o papel das influenciadoras ele é mais focado lá no marketing de influência. Como eu posso ter mais efetividade na atuação desses influenciadores para trazer resultados, né, para ele e para as empresas. E ainda carece desse olhar, tá, mas e o consumidor? A gente sabe que é um campo que não tem nenhuma regulamentação, né? A gente, por ser algo novo, tudo ainda está sendo administrado. E como eu falei, esse estudo, ele compõe a parte inicial do meu trabalho de tese. Eu estou no terceiro ano do doutorado, o professor Nelson é o meu orientador, e ele serviu de base para os passos seguintes, né? Que eu vou analisar bem-estar, sacrifício, identidade social do consumidor nessa relação com o influenciador, o sacrifício percebido e a percepção de bem-estar. São as três coisas que eu estou analisando a partir dessa relação deles com os influenciadores, né? O que a gente tem de externalidade, digamos, a partir dessa interação. Muito bem. Eu queria fazer uma sugestão, né? Parabéns, Magda e Nélcio. Eu adoro o tema, eu pesquiso ali mais na área do turismo e tal, mas ontem eu tive acesso a um material que eu achei assim, muito inspirador e pode ser até utilizado, assim, acho que para o contexto de todas as pesquisas aqui, que é uma situação da gente ter que dar mais vista, né, para as nossas pesquisas, para a sociedade ter acesso e tal. E aí uma professora que é da Universidade Federal Fluminense, eles fizeram um material, né, um livro, um e-book
né, gratuito, acessível para as pessoas sobre bem-estar e viagens, né? E é um material muito bacana, porque assim, é co-criativo, assim, tem uma parte que é para explicar o que é para a sociedade em geral, e a outra parte é, olha, playlist no Spotify, sabe? Dicas para quem quer viajar e tornar as viagens com mais bem-estar. E aí eu vou mandar o link aí para vocês verem, porque assim ficou muito legal, assim, eles trabalharam uma parte também visual, de design, e eventualmente, como é um tema que tem muita demanda e que é muito de mercado, pode ser um subproduto, talvez, da tese, né, ou da pesquisa, de uma maneira bem legal. Vou deixar aí o link para vocês verem, tá bom? Obrigada. Com certeza, muito obrigada. De fato, eu acredito muito nisso, né? Da gente tentar aproximar a academia do mercado, e eu acho que quanto mais palpável a gente consegue tornar isso, a entrega, né, do produto final, isso é uma expectativa que eu tenho, sim, para no final eu conseguir trazer um material mais enxuto, né, e mais palpável para as pessoas que não pertencem ao meio acadêmico, né, elas consigam compreender melhor. Obrigada. Obrigado, professora. Obrigado, Mariana. Ontem eu estava lendo o material, a gente estava falando sobre sacrifício, né? Quando a gente começou a discutir, eu e a Magda, sobre a temática, a gente vê a Feliz 24 Horas. E aí tem dois contrapontos que a gente está discutindo ainda, que tem o sacrifício do seguidor e do influenciador, né? Para produzir esse material todo tem um sacrifício, tem um custo que ninguém enxerga. E se alguém ficar irritado, realmente perde seguidores. Essa é a discussão quando se trabalha com o CGI, né? CGI, os influenciadores totalmente digital, que ele não sofre, ele não, né, Magda? Ele não fica nervoso, ele não perde namorada, ele não vai perder o ônibus, o avião, não vai brigar. Então tem essa discussão aí de contratar totalmente CGI, já que o ser humano é complexo, complicado e estressado, né? Olha a loucura que nós vivemos, não? Nós vamos contratar CGIs, né, com influenciadores totalmente digitais, porque o cara pode ficar estressado, a pessoa vai ficar estressada. E aí, ontem saiu uma reportagem interessante, eu não conversei com a Magda sobre isso, dos trabalhadores infantis. Na verdade, a gente tem um novo formato de trabalho infantil, que é a questão das crianças, né, trabalhando digitalmente. Então, nós temos um novo formato, é uma nova tese para discutir. Eu li ontem, né, comentei com a Magda sobre isso, mas que aí nós temos quase 2.000 crianças no Brasil que têm quase um trabalho infantil, que tem que produzir conteúdo diariamente. Ou seja, e aí nós temos uma questão já em relação a influenciadores. Eu tenho um trabalho de mestrado com a Hernanda, que a gente fala sobre tempo, né? A gente não tem tempo. E a pergunta é, como é que você está? E a pergunta esperada por nós seria, estou bem. Só que acabou? Desculpa. Depois eu falo. Obrigado. Obrigada, professor. Então, seguindo aqui o tempo, e já que acabou a discussão, eu vou só colocar um link aqui de qual seria bem interessante para esse artigo, que eu lembrei dele enquanto eu estava lendo o resumo dele que eu tive acesso. Então, muito obrigada novamente, e agora eu vou proceder aqui ao compartilhamento do nosso segundo artigo. Se tiver algum problema no áudio, por favor, me avisem. Não estamos visualizando ainda. Agora. Não? Agora sim. Agora Sim. sim? Obrigada. Estou aqui então para falar desse artigo, que é a imagem e marketing da cannabis na era E o digital. áudio está Meu nome é aparecendo Mariana agora? Coelho, sou Assim. atualmente... Olá, estou aqui então para falar desse artigo, que é a imagem e marketing da cannabis na era digital. Meu nome é Mariana Coelho, sou atualmente professora na Universidade Federal do Paraná, na área de marketing, tá bom? Fiz esse trabalho junto com o querido Lucas Araújo, da Universidade Federal de Viçosa. Bem,
Então, rapidamente, né, por que a gente resolver falar sobre esse tema? Basicamente, né, apesar da proibição no Brasil, falar sobre o tema não é proibido, né, e estamos em trâmites, né, durante vários processos de regulamentação para, talvez, né, regulamentar aí o uso da cannabis, pelo menos no contexto medicinal, tá? Ainda também verificamos que há pouquíssimos trabalhos sobre o tema, procurando sobre bases PEL, temos um trabalho apenas que tem relacionamento direto com o comportamento do consumidor. E, além disso, né, temos um problema prático, um problema em que o setor, né, principalmente para trabalhar com o extrato da cannabis, óleos, as questões medicinais, ou até mesmo da planta enquanto propulsora aí de outros possíveis produtos, ainda é um desafio, ok? Então, a gente queria entender, na verdade, qual era a imagem do público jovem universitário sobre a cannabis, ok? A gente fez aí um trabalho nesse sentido. Nossos problemas de pesquisa envolveram principalmente duas perguntas. Qual era a imagem da cannabis por parte de jovens universitários brasileiros e como que era possível ou não trabalhar a estratégia de marketing digital para falar sobre cannabis nas redes sociais, ok? Como contribuições do nosso artigo, a gente tem um quadro teórico, que eu vou apresentar parcialmente aqui. A gente tem a própria discussão da cannabis com alguns tópicos, né, que a gente discute no contexto dos universitários, e um quadro, a partir de um levantamento que a gente fez sobre a atuação nas redes sociais. Basicamente, a gente tem aí vários autores que vão falar sobre isso, livros, né, principalmente, e alguns artigos mais recentes que a gente também coloca, principalmente no contexto de países onde já existe a regulamentação do uso da cannabis, inclusive recreativo, ok? Alguns da síntese, né, das obras que a gente encontrou são, ou, como eu falei, livros ou artigos. A gente tem artigos mais recentes ainda a partir de 2018 até 2022. Basicamente, o método que a gente escolheu foi qualitativo. A gente fez 2 grupos de foco com 10 participantes numa universidade, que foi a Universidade Federal de Viçosa, que inclusive ela é conhecida, né, no contexto da agronomia, com algumas pesquisas nesse contexto também, não no contexto consumidor, ok? E a gente utilizou principalmente um roteiro semi-estruturado, e analisamos esses dados por meio de uma análise de conteúdo temática, feita a priori, e também aplicamos um formulário nesse grupo de foco para saber, olha, o fato da gente ter discutido sobre o tema mudou, alterou um pouco a sua percepção, né? E vimos que foi positivo, sim, é possível, né? Só a partir do momento que discutimos, temos mudança aí no pensamento a respeito disso, certo? E a gente também fez a análise das redes sociais, né? Escolhemos 5 redes sociais, e vimos como se pode ou não ser feito o uso do termo cannabis, né, nessas redes sociais por empresas, por pessoas, né, que queiram trabalhar o marketing da cannabis. A gente colocou esse roteiro aí que eu não vou aprofundar, mas os temas que a gente trabalhou foram principalmente, né, esses que estão em negrito. Então, só para vocês entenderem um pouco os nossos resultados, há diferentes nomes para se falar do termo cannabis. Alguns desses nomes, né, têm a ver até com nomes já da ancestralidade, termos históricos que eram utilizados. Há também diferenças, né, entre as pessoas desse grupo, pessoas que acham que a cannabis envolve, então, usuários que determinantemente não tem a ver com o sucesso, né, então, são pessoas que não querem nada com a vida. Já tem outros grupos que acham que falam, não, a pessoa pode fumar e ser bem-sucedida, principalmente no contexto artístico, isso é mais reconhecido pelos nossos estudantes pesquisados. Sobre o uso e a publicidade para pessoas abaixo de 18 anos, houve uma certa relação com outras drogas, como álcool, né, drogas lícitas, né, álcool e cigarro, que deveriam ser feitas ações mais ou menos nesse sentido também, de proibição do uso abaixo de 18 anos. A literatura também confirma a necessidade dessa proibição, certo? Sobre a proibição e a regulamentação da cannabis, a gente encontrou o seguinte: tem pessoas que são contra o uso recreativo e a regulamentação aqui no Brasil, principalmente pelo contexto de guerra às drogas, tá? E tem gente que já pensa o contrário, que quer que legaliza justamente para não bancar
né, o tráfico no Brasil, tráfico de drogas no Brasil, principalmente, tá? E também tem uma questão aí de tributos, né? A gente não recebe tributos sobre o que for comercializado nesse sentido. Isso também foi mencionado por alguns dos nossos participantes. Sobre o marketing da cannabis, né, achamos interessante colocar alguns trechos que vai falar sobre a necessidade de educação, de se discutir sobre o tema, né? Então a gente percebeu que as pessoas realmente têm um certo, eventualmente até desinteresse ou falta de informação sobre o tema. A necessidade de falar mais sobre os benefícios no contexto do uso medicinal, né? Inclusive de ser mais, utilizar grandes massas, né? Até mesmo as redes sociais, e até mesmo o marketing médico seria uma solução, principalmente para o marketing voltado para a medicina, tá? Para o uso da cannabis no contexto medicinal. E olha só que a gente encontrou, né, que já tem gente que reconhece o uso do canabidiol e já até usa isso no contexto de cosméticos, tá? Então, uma pessoa falou sobre o creme da Rasca, que é uma marca, né, inclusive lá de Viçosa mesmo, que fala, olha, já tenho em casa, não sei se é bom, não sei se usamos, né, mas tem uma questão de curiosidade e também do desconhecido ali, né, a gente não sabe quais são os benefícios ou malefícios exatamente da planta e como isso pode ser utilizado. Bem, para ir finalizando, a gente viu aí as incertezas, né, políticas também nas restrições das redes sociais, principalmente em relação ao Instagram, né, TikTok, Facebook e YouTube. Então, no final das contas, o que a gente viu é que ainda existem muitas restrições nessas redes sociais e que a gente tem dificuldade quando são empresas, né, que vão trabalhar com isso. Por fim, né, a gente precisa discutir isso mais, a gente precisa se atentar aos termos que são utilizados, tem gente que ainda diferencia cannabis e maconha, eu acho que são coisas diferentes, necessidade, então, de falar mais sobre isso também no contexto da academia, a gente percebeu, né, e a ilegalidade também vai trazer um certo estigma, né. Para além disso, a gente reforça que, em termos de implicações gerenciais, é necessário o uso de plataformas, né, o uso da descrição específica das plataformas sobre como utilizar esse tema. Lembrando que isso também pode ser aplicado para outras áreas e outros produtos que também geram restrição, principalmente para menores de 18 anos, ok? É isso, pessoal, muito obrigada. Então, voltamos agora para essa discussão um pouco ainda polêmica, né, no nosso país, que ainda é cercado de muitas restrições, limitações. E como a apresentação teve 8 minutos e 17 segundos, nós teremos agora 7 minutos e 43 segundos para a discussão. Alguém da plateia quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Oi, queria... Tudo bem? Posso falar? Eu queria parabenizar, então, aí a Mariana pelo trabalho, né? Esse é um tema polêmico, realmente, assim, né? Isso suscita bastante discussão. A gente aqui estuda, já fez, assim, algumas pesquisas relacionadas a estudos de imagem, né? Percepção, aí dentro desse contexto do marketing. Uma das questões que me chamou muita atenção no teu trabalho, e não sei se vocês chegaram a considerar trabalhar com a teoria das representações sociais do Moscovitch, porque imagino que boa parte das percepções relacionadas a cannabis também tenha reflexo do que é produzido na mídia e de um contexto de arquétipos mais sociais, assim, né? O que grupos pensam sobre, né? Claro que você aí faz um recorte a jogos universitários, mas de toda forma isso pode ser que venha de um background, assim, né? De uma história que tem vários contextos, e aí nesse contexto a questão, né, da formação do pensamento social, não da formação da imagem a partir do indivíduo, imagino que tenha relação. Então, eu queria escutar você nesse sentido, assim, se chegaram a considerar, pensaram fazer esse recorte, tem intenção de olhar por esse viés também, ou não, como idealizaram aí a pesquisa. Era isso, parabéns. Obrigada, Aline Santos, né, porque temos mais de uma Aline aqui.
Aline, a gente não adotou essa teoria, essa perspectiva, mas a gente fez uma abordagem histórica, que não está no artigo por questões, né, de formato, enfim, de recorte, mas a gente considerou, assim, a questão desde o uso da cannabis como era, estigmas em relação ao uso, então, por exemplo, o uso indígena, o uso por parte de pessoas pretas, né? Então eles usam até diamba, pito do pango, tem vários nomes que a gente resgatou em função dessa abordagem histórica, né? E aí a gente foi trazendo isso, né? Na verdade, o que é interessante é que enquanto, digamos, uma planta, ela tem vários possíveis usos, né? Não só medicinais. E o que a gente percebeu é isso, se restringe, né, na nossa sociedade, quando sai. Foi muito interessante, assim, porque eu tenho uma abordagem mais conservadora e o Lucas nitidamente não, né? A gente até teve que fazer grupos, né, diferentes, um moderado por mim, outro moderado por ele, até um viés que a gente coloca lá, ó, pode ter acontecido, e para a gente tentar entender o que as pessoas pensam disso. E aí era muito interessante, porque as pessoas mais conservadoras, além de não entender ou de não saber, elas tendiam a, no máximo, falar da abordagem medicinal. Mas o que a gente vê é que existe muito mais do que o medicinal, né? E isso normalmente não é nem abordado, né, enquanto produto e tal. Então, tem até um medo de se falar, até pelo próprio aluno, tá? Isso é uma monografia de um TCC de graduação, né? Nem não é mestrado, não é nada, mas de um tema assim que muito me instigou, e aí quando você começa a acompanhar, isso é muito interessante. Você vai vendo que sim, existe uma abordagem, existe coisas que saem na mídia, existem, né, tema, assim, acaba sendo um tema quente, está sendo dito, mesmo que devagar e nas entrelinhas, mas quando você começa a prestar atenção, sim, já se fala disso, só que ainda com pouca profundidade. Então, em geral, o que a gente percebe em âmbitos sociais é que as pessoas não sabem direito. As pessoas, elas realmente, elas tratam isso como um estigma, tratam isso como sou do grupo a favor, sou do grupo contra, e é isso, né? Então, realmente tem muita abordagem, muito espaço ainda para se utilizar. Eu te agradeço aí a sugestão, e quem sabe, né? Esse menino, inclusive o Lucas, tem interesse em fazer mestrado, então eu posso até sugerir a ele essa possibilidade. Muito obrigada. Eu gostava só de parabenizar a Mariana, de facto é muito interessante e era complementando o que a Aline disse, eu acho que também podia ser interessante tentar fazer um estudo comparativo com outros grupos etários, porque eu acho que também, se calhar, um dos fatores que condiciona muito ainda a percepção, a imagem associada à cannabis por parte dos jovens e a influência dos outros grupos, não é? Com influência. E também era, pronto, percebe-se aqui que a legislação também tem um peso importante, o facto de ser permitido ou não permitido, legal ou não legal, mas existem muitos outros fatores, nomeadamente, se calhar, como disse logo, o conhecimento, as habilitações, a formação, a idade, tudo isso vai condicionar. E era giro fazer giro no Brasil não se diz, era interessante fazer um estudo com um país onde que encarasse as coisas de outra forma claramente diferente, como por exemplo a Holanda, ou Checoslováquia, ou um desses países em que há uma abordagem muito mais permissiva e de muito maior conhecimento às chamadas drogas leves, não é? Porque em Portugal já mudou muito o conceito, mas muito por causa do uso medicinal. E já começou a aparecer muita loja de cannabis. Pronto, muito obrigada.
Eu que agradeço, professor. É interessante que existe até aspectos do turismo, né? Lá em Holanda, principalmente, já se tem um turismo já voltado para drogas, e, assim, né? Voltado com... Enfim, as sim. pessoas... eu até sugeri para o Lucas que se ele fosse trabalhar, a gente começasse a trabalhar aqui no Sul primeiro, né? No Sul global, eu falo. Tipo, onde já existe regulamentação, Uruguai, né? Então seria até interessante ele fazer um sanduíche e tal, para entender essas diferenças num contexto, num país que possivelmente pode acontecer no Brasil de ser regulamentado, né? Então é meio que se antecipar o que pode acontecer no Brasil, caso exista aí regulamentação da cannabis medicinal e do uso recreativo também. Muito obrigada. Professora Mariana, posso dar tempo de eu falar ali um pouquinho mais? Juliane, eu queria te pedir desculpa porque assim já estamos a 5 segundos de esgotar o tempo, mas ao final também teremos um tempinho reservado para o debate. Então, segura aí a tua pergunta e os teus comentários que no final a gente vai utilizar, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Então, agora vamos passar para o compartilhamento da terceira apresentação. Olá, eu me chamo Aline, sou professora. Olá, eu me chamo Aline, sou professora da Universidade do Estado de Santa Catarina e vou apresentar para vocês o marketing no setor público é possível, reflexões a partir de uma revisão sistemática. Esse foi uma pesquisa produzida pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Marketing, o GPEM, com a participação da doutoranda Juliane, do professor Anderson e da graduanda bolsista de iniciação científica Jamile. Bom, a gente começa trazendo algumas reflexões sobre os fundamentos de marketing, né? Lembrando que o marketing ele transcende a ideia de vendas e propaganda e que vai tratar de ideias que geram, de trocas que geram valor e satisfação para o cliente. No setor público, essas trocas também são visíveis, né? Há trocas no setor público, porque o Estado oferta serviços ao cidadão. O cidadão é um usuário e consumidor de serviço público. A partir dessa reflexão, a gente pergunta, né, será que faz sentido aplicar o marketing no contexto da administração pública? O marketing público, então, é uma área que ganhou espaço a partir dos anos 80, com o New Public Management, né, essa ideia, esse paradigma que traz ferramentas do setor empresarial para dentro da administração pública, e aí as ferramentas de marketing entraram também no contexto, nas práticas gerenciais da administração pública. Hoje a gente já vê 2 journals específicos da área, tem alguns livros acadêmicos, né? A gente identificou aí 3 principais nessa pesquisa, e algumas revisões sistemáticas, inclusive recentes, aí a gente cita o trabalho de Matos e colegas, que publicaram esse artigo em 2020 e fizeram um levantamento de quase 4.000 artigos com termos de busca associados ao marketing no setor público. Com esse volume de dados, eles acabaram adotando uma abordagem mais quantitativa, analisaram os metadados, mas não conseguem apresentar, por exemplo, evolução conceitual, construtos, né, objetivos de pesquisa desses estudos, que é, então, algo que a gente pretende trazer nessa pesquisa especificamente. Então, seria caracterizar, né, a produção acadêmica sobre o marketing no setor público, compreendendo a evolução conceitual e as aplicações gerenciais na administração pública, adotando uma perspectiva até mais qualitativa de estudo. Nós trabalhamos, então, com o modelo Prisma como procedimentos metodológicos, usamos como parâmetro de busca as palavras-chave marketing e setor marketing público, as variações em inglês também. Buscamos esses termos nos títulos dos artigos, para ser uma busca mais focada, e nas bases Scopus, EBSCO, SPEL, Web of Science, Emerald Insight, que é uma base que traz muitos journals na área de marketing, e nós usamos também 2 journals específicos que eles estão indexados na Scopus e na EBSCO, mas a gente fez algumas tentativas de busca e a gente viu que alguns artigos que estavam nas revistas, nos journals, não entravam na busca pelas bases. Então, a gente optou por trabalhar com as revistas também.
No nosso fluxo de revisão bibliográfica, a gente começou com 208 artigos e finalizamos após processos de exclusão, de duplicados, artigos que não tinham relação com a temática, etc. Chegamos ao final de 57 artigos. Em relação ao descritivo geral, e aí trabalhando com metadados prioritariamente, a gente viu que é uma área que não tem autores em destaque, que a gente observa 2 picos de publicação, mais com publicações atuais, então ainda é um tema de interesse. Os temas mais frequentes, além dos termos que a gente utilizou como palavras de busca, aparecem o marketing social, e é uma temática que a gente vai falar aí posteriormente. A metodologia ela ainda indica uma área que ainda incipiente, como o Matos e colegas trazem, esses dados eles corroboram com os dos autores, porque a gente identificou artigos de natureza mais exploratória, com mais de 80% a natureza do artigo exploratória, e estudos aí teóricos e alguns teóricos empíricos. Sobre as referências cruzadas, a gente viu 2 referências que foram citadas em outros 4 artigos, algumas obras mais citadas também. Dessas 4 mais citadas, 2 delas são sobre obras que tratam sobre orientação de mercado, que é uma área, uma temática específica dentro do marketing, e outras trabalham, uma sobre o marketing, o Kotler e Levy falam sobre a primeira obra que diz que o marketing ele é aplicável a organizações que não são somente da esfera privada, então a gente diz aí que é um artigo que abriu as portas para o estudo do marketing no setor público dentro da perspectiva acadêmica, e alguns anos depois a obra de Kotler e Zaltman, que vão falar sobre marketing social especificamente. E aí, numa análise mais qualitativa, a gente traz aí 2 períodos importantes do marketing, um período que começam os estudos, que é um estudo mais focado com pouca abordagem metodológica, estudos mais focados nas práticas, nos 4 P's do marketing, buscando ver os 4 P's dentro de organizações públicas, e um segundo período aí mais pós-2000, com estudos mais focados em temas específicos do marketing, e já indicam uma certa evolução teórica dentro do tema. E aí, especificamente sobre essa evolução, a gente viu aí 2 temáticas principais, a orientação ao mercado e o marketing interno, que figuram aí artigos de práticas gerenciais de marketing que estão presentes dentro da administração pública. O primeiro tópico que vocês veem aí, que são os 4 P's do marketing, tratam dos primeiros artigos que foram publicados dentro do campo e que buscavam ver assim, uma associação entre os 4 P's, né? O que a organização pública faz que se enquadraria dentro dos 4 P's, o que poderia fazer e que não faz, enfim. Em relação à orientação ao mercado e marketing interno, a gente vê aí algumas contribuições, né? A orientação ao mercado traz aí uma abordagem específica e também procura ver como isso acontece no setor público, e é da mesma forma o marketing interno. E aí nós vemos a outra parte do artigo, né, uma analítica trata das tipologias. A gente não encontrou artigos que apresentam tipologias ou conceitos sobre marketing no setor público, e aí a gente destaca essa obra do César, que traz, é um livro acadêmico, né, que traz o marketing e a comunicação do setor público. Esse autor apresenta 4 tipos de marketing, 4 vertentes do marketing público, e aí nós procuramos fazer as associações dos artigos a uma dessas 4 áreas temáticas. Então, nós vimos que, por exemplo, em marketing social há uma produção, né, sobre marketing social, inclusive marketing social associado a políticas públicas, alguns artigos que trazem essas 2 temáticas juntas. Marketing político também, especificamente marketing governamental. A gente não viu artigos sobre marketing eleitoral ou partidário, não quer dizer que não tenha, mas com esses parâmetros de buscas nós não encontramos. E da mesma forma, a gente não encontrou dentro dos 57 artigos, artigos sobre marketing institucional. Não que não tenham artigos, mas que com esses parâmetros de buscas, ou seja, essas temáticas associadas ao termo marketing público, não foram visíveis. E aí, por fim, a gente conclui, então, que o marketing do setor público é possível. Esse tema tem uma certa consolidação internacional, mas tem espaço para estudos nacionais. E a gente apresenta aí 3 possíveis agendas de pesquisa: o marketing social associado a políticas públicas, conceitos, né, o desenvolvimento conceitual de tipologia dentro do marketing público e, por fim, artigos vinculados à área de comunicação pública e engajamento público. Era isso, essas são as principais referências. Muito obrigada. Então, finalizando essa terceira apresentação,
Eu abro para a plateia, se alguém tem alguma pergunta, alguma discussão, algum comentário, sintam-se à vontade. Eu também gostei muito deste trabalho e achei muito interessante. Para mim foi uma surpresa que esta área ainda não tivesse completamente sedimentada, porque já começou, é uma área que desperta no mesmo ano que eu, portanto temos a mesma idade, já tem mais de 50 anos e ainda assim está muito por fazer, há muita área que ainda é muito incipiente, o que é estranho, não é? Já devia ter havido uma evolução, mas realmente há muito preconceito. O que eu acho, o que eu li, e na minha área de pesquisa também, que, por exemplo, no meu doutoramento eu fiz o estudo da imagem de marca aplicada às universidades e às universidades públicas, e é também a utilização do marketing nos serviços públicos de saúde, nas instituições públicas, não é? No ensino, ainda, ainda existe bastante preconceito porque vem do marketing comercial. Ainda há muitos conceitos daí, portanto, realmente ainda há um trabalho grande de estudo com o desenvolvimento do marketing social. Eu acho que tem sido a área que mais contributos tem dado para o desenvolvimento de teorias, no fundo, do marketing público. E eu acho que se calhar o caminho vai ser essa ligação entre o marketing social e as políticas públicas e a aplicabilidade do marketing social às políticas públicas. O que houve uma questão que também fiquei com uma dúvida, porque falava que já tinha havido um estudo de revisão da literatura do Matos de 2020, portanto também relativamente recente, e compararam, os artigos eram semelhantes, os que descobriram, quais as diferenças. Tinha achado engraçado fazer também essa comparação. Professora Leonor, muito obrigada pelas suas considerações, né? Para a gente, isso é um tema também, desperta essa mesma percepção, assim, de nós também que somos servidores públicos, de ver a aplicação de várias ferramentas do marketing, mas ainda perceber que isso dentro do campo acadêmico, e a gente fala principalmente aqui no Brasil, porque internacionalmente já tem algo consolidado, aqui a minha percepção é a mesma que a sua, de um certo preconceito, né? Eu leciono essa disciplina na graduação no curso de administração pública e os alunos sempre perguntam assim, mas por que trabalhar com marketing na administração pública? Se não entendo isso, assim, claro, no final do semestre as coisas fazem sentido a partir do momento que a gente vê as ferramentas e tal. Mas sobre a sua pergunta especificamente, a gente estudou bastante o trabalho do Marcos. Na verdade, foi uma surpresa para a gente durante a revisão de literatura, né? Ele foi um achado dentro da revisão de literatura. E aí, em até alguns momentos, a gente se questionou se deveria continuar fazendo o nosso trabalho de revisão ou não, em função do apanhado mais extensivo que eles fizeram, né? Eles fizeram alguns outros parâmetros e encontraram aí mais de 4.000 artigos. Mas alguns dos artigos que a gente trabalhou se enquadram lá, só que eles trabalham com uma análise principalmente de clusters, porque como são 4.000, eles trabalharam mais nos metadados. Então, eles identificaram, assim, segmentos, por exemplo, saúde pública. Então, viram aí as palavras-chave que estão mais relacionadas, que apareceram nos trabalhos, mas eles não chegaram a trabalhar, a analisar, por exemplo, desenvolvimento conceitual, quais foram os autores base, dentro da parte da revisão de literatura, né? Qual é a evolução, né, em termos de panorama histórico, como que esse tema foi se construindo no campo, né? Então, foi aí que a gente viu a lacuna, né? E aí, para trabalhar dessa forma, a gente precisava fazer uma redução maior, né? Não daria para fazer esse trabalho com 4.000 artigos, e aí a gente trabalhou com aspectos de buscas mais restritos, inclusive os termos de buscas no título, né?
mas e eles trabalharam mais com a Scopus, né? A gente trabalhou com outras bases, incluindo a Emerald, que é uma que a gente gosta bastante para estudos de marketing. Mas, sendo mais objetiva aí em relação à sua questão, a gente fez essas comparações, tem alguns estudos que estão também nas bases, os brasileiros não, mas tem essas diferenças, assim, né? Acho que são mais estudos complementares, né? Quando a gente vai colocar aí na mesa, todos eles ajudam a entender o campo. Sim. Acho que o professor... A Melina e A, o professor a Nelson Melina. levantaram a tá. mão. Parabéns, Aline. Eu gostei muito do artigo, assim, ele me inspirou bastante, porque a minha dissertação, ela veio com uma questão dessa dificuldade de conceituar o marketing dentro de uma cidade, né? Ele não tinha a questão do setor público, mas a cidade é um setor público, né? Então, eu vim numa dissertação muito complicada, que era como que eu conceituava. Eu li César, li esse livro que você citou, né? E eu não conseguia encaixar nada do que eu queria ali, que eu via na cidade, quando eu tentei fazer esse trabalho colocando marketing, eu não consegui colocar ele dentro daquelas caixas, sabe? E aquilo me deu uma certa aflição de tipo, como que eu vou colocar isso? Como que eu vou trabalhar marketing, né? Desses conceitos, sendo que o que eu via dentro da cidade, ele estava um pouco fora daquela ideia, né? E aí achei que teu artigo assim me inspirou bastante no sentido de olhar um pouco, talvez até trazer uma sugestão, né, como você coloca um desenvolvimento conceitual, né, tentar ajudar. Ainda não me acho preparada para isso, mas meu orientador é fantástico e eu sei que ele vai me ajudar, que é o professor Nelson, que está aqui, né? Mas parabéns, eu queria realmente te parabenizar pelo artigo, porque ele me deu muitos insights, assim, na tentativa de desenvolver um trabalho que fala sobre a relação do marketing numa cidade que não queria trabalhar, porque o que mais tem é conceito, na verdade. Você tem marketing localidade, marketing turístico, marketing o social, que é o mais usado, né? E aí você tem ali vários conceitos, mas eu tive muita dificuldade de conseguir achar um deles para conseguir desenvolver o meu trabalho. Mas parabéns, obrigada aí. Obrigada, Melina. Eu acho que talvez você possa conversar com a Juliane Pierre, que está aqui junto conosco, ela é coautora desse artigo, e ela também estuda essa parte de cidades, né, dentro do doutorado dela, e a gente trabalhou em conjunto com a disciplina, e ela foi mais a fundo nessa parte de marketing de localidades, e tem algumas referências, inclusive, bem interessantes, que possam, talvez, te ajudar aí fora dessas principais, assim, né, que a gente falou ali, mas talvez tenha algumas aí que vocês possam trocar uma figurinha, né, Ju? Com certeza. Estou à disposição. Já vou mandar meu e-mail ali para ti. Eva, Juliane, obrigada, viu? Vou te procurar. Muito obrigada, Aline. Obrigada. Imagina. Obrigada pela discussão desse terceiro artigo, e agora a gente vai passar para a apresentação do quarto artigo de nossa sessão. Apresentação intitulada Meu Humano Voltará. Olá, sejam bem-vindos à minha apresentação intitulada Meu Humano Voltará. A problemática do abandono animal na perspectiva do marketing macrosocial. A presente pesquisa ela ocorre segundo dados evidenciados pela World Veterinary Association, que em 2016 havia cerca de 200 milhões de cães abandonados no mundo e somente no Brasil, cerca de 30 milhões de animais vivendo em situação de abandono. Não obstante a isso, dados da UIPA, União Internacional Protetora dos Animais, evidenciou que durante a pandemia do Covid-19, a procura por animais para adoção aumentou consideravelmente. Contudo, após o fim do isolamento social, ou seja, o período de quarentena, cresceu novamente esse número de animais em situação de rua e superlotação em abrigos. Então, o presente trabalho ele seleciona um subsistema localizado na região do Brejo Paraibano, nas cidades de Remis de Areia, com o intuito de mapear o cenário de abandono de animais.
O nosso problema de pesquisa ele se configura em como a perspectiva do marketing macrosocial pode promover a mudança de posicionamento das instituições e dos atores a fim de minimizar a problemática do abandono animal. Para o objetivo geral, temos mapear as interações das instituições e dos atores que constituem o cenário de abandono de animal a partir da perspectiva de marketing macrosocial, a fim de identificar ações que promovam a redução dessa problemática. Para alcançar esse objetivo geral, temos subquestões de pesquisa, que seriam quais as interações das instituições e dos atores do cenário de abandono de animais, quais as políticas e práticas empregadas no combate ao abandono, quais as principais causas do abandono animal e quais as alternativas para minimizar o problema do abandono. O nosso referencial teórico ele está constituído da abordagem do marketing macrosocial, justamente para a gente entender como uma perspectiva macro, ou seja, envolvendo governos, políticas e sociedade, a partir das suas interações, pode promover uma mudança sistêmica holística. Diante de, quando se compreende essa dinâmica estrutural e comportamental do problema, que seria o abandono de animais tratado nessa pesquisa, podemos propor a reestruturação dos sistemas mediante a mudança de comportamentos desejados que substituam os comportamentos deletérios de abandono. Para isso, os métodos empregados na nossa pesquisa se configuram em uma abordagem qualitativa com objetivos explicativos a partir da metodologia Soft System Methodology, por meio de entrevistas em profundidade e da observação participante com os atores do cenário. A metodologia proposta, a Soft System, ela foi adaptada de Shackleton, que foi desenvolvida em 1985, e ela possui 7 estágios para essa construção da metodologia que permite uma análise sistêmica da problemática em questão. Mediante essa análise sistêmica, tem-se os resultados. Primeiramente, a construção de uma figura rica, mediante o relato dos atores, que permitiu a construção de categorias do cenário de abandono, formando uma visão unificada a partir dessa figura rica. Compreendendo esse cenário de abandono mediante essa figura rica, as autoras do trabalho construíram alguns sistemas esses que seriam relevantes para contribuir para a minimização da problemática do abandono animal. Após a construção, houve a volta ao campo para validação desses sistemas. E segundo os atores desse cenário de abandono de animal, os sistemas 1, 2 e 4 foram considerados mais relevantes, relacionados a programas para arrecadação de recursos financeiros, programas de castração de animais e políticas públicas municipais para animais em formatos de leis. Após essa identificação dos sistemas relevantes, as autoras conseguiram delimitar os seguintes elementos que iriam propiciar o cumprimento daqueles sistemas antes considerados pelos atores do cenário como os mais relevantes, que seriam a constituição de um beneficiário, dos atores, qual seria a transformação proposta, o contexto em que se encontra essas transformações, os proprietários, as pessoas que realizariam essas transformações e as restrições ambientais encontradas. Mediante isso, as autoras da presente pesquisa delimitaram a construção de um modelo conceitual que propõe um caminho a ser seguido para o alcance dos programas de arrecadação de recursos financeiros, castração e formulação de legislação, com base nos sistemas considerados mais relevantes pelos atores do sistema. Após isso, as autoras conseguiram elaborar a comparação entre o modelo conceitual proposto e a situação problemática expressada, compreendendo quais seriam os gaps encontrados que inviabilizariam a concretização do modelo conceitual. E a partir dessa compreensão dessa disparidade, houve a proposição de sugestões para a implementação do programa. Então, foi proposto um detalhamento de atividades em forma de sugestões para a melhoria dos gaps encontrados, para que houvesse a viabilização do modelo conceitual proposto com base nos sistemas considerados mais relevantes. E a partir disso, os principais resultados evidenciaram que há divergências existentes entre os atores e instituições do cenário de abandono de animais das cidades pesquisadas, no que diz respeito principalmente à interpretação e à ação que todos têm diante da problemática. Então, as sugestões que foram elencadas a partir do momento em que foi comparado o modelo conceitual com a situação
real expressada, compreendeu que sugestões deviam ser tomadas para a melhoria da comunicação, da limitação de recursos financeiros e de pessoal para garantir que o modelo conceitual proposto ele pudesse ser viabilizado e, de fato, os sistemas relevantes considerados pelos atores do cenário pudessem ocorrer, ou seja, a partir de programas eficientes para a realização de arrecadação de recursos financeiros, para a castração dos animais e para a delimitação e aplicação da legislação. Com isso, as limitações e recomendações futuras da presente pesquisa se configuram em: como limitação, temos a aplicação da metodologia, que foi em torno de 4 meses, devido à limitação de tempo existente entre a qualificação e defesa da dissertação, já que esse trabalho é fruto de uma dissertação de mestrado. Como recomendações futuras, temos o aumento da amostra e do tempo de aplicação, além de expandir para outros atores e instituições além do município em questão, mas também de outros municípios, para promover uma perspectiva holística mais abrangente. Dito isso, também temos como sugestões e recomendações futuras analisar quais os municípios possuem maior efetividade nas ações relativas à causa animal, para propor uma sistematização de atividades e a construção de políticas públicas mais eficazes para a redução do desequilíbrio desse cenário de abandono de animais. Aqui estão as referências da pesquisa e eu agradeço a atenção. Temos agora 8 minutos e 29 segundos para as discussões desta última apresentação. Então, se alguém do público tiver algum comentário ou alguma pergunta, sinta-se à vontade. Gostaria de comentar primeiro. Parabéns pelo trabalho. Aquilen, isso. Parabéns, muito bom o teu trabalho. Eu fiquei muito feliz de ver ele aqui nessa sessão, porque eu estou agora trabalhando na minha tese justamente sobre a causa animal no município de Florianópolis, então teve muita aderência. E aí uma questão que eu tenho para ti, relacionada com o que os atores elencaram como mais importante, né? Que não foram as ações de conscientização. Percebe que existe alguma razão para isso? Eles não acreditam na conscientização como uma forma de realmente modificar o problema? Preferem atuar mais com a questão da legislação e com a questão ali da castração, claro, dos recursos, que são importantes também para manter aqueles órgãos funcionando, mas por que que eles não veem essa importância na conscientização como uma forma de minimizar o problema da causa animal? Obrigada, Juliane. Realmente, né, algo que eu pensei que esse sistema ele poderia ser um dos destaques, né? Tanto é que foram 3 sistemas relevantes, porque houve empate, né, na escolha dos atores como mais relevante. Então, eu acho, né, pela minha visão, tanto de pesquisadora como também de pessoa que faz parte, né, da causa animal aqui desses municípios, que muitas vezes já é algo que vem por muito tempo, né, eles carregando a obrigação, né, de fazer algo diferente. Então, tem-se sim algumas perspectivas de tentar conscientizar, mas que eles não percebem tanto efeitos quanto uma questão de legislação. Com a legislação haveria punição, e aí seria algo obrigatório, não seria algo opcional, você se conscientizar ou não. Então, eles pegam pela essa parte de, principalmente, castração e recursos com essa perspectiva de justamente fazer essa questão de legislação, e aí o que pega mais para a sociedade como ação que eles enxergam, que não há de conscientização, mas sim a de apoio. Então, a gente vê, um dos 3 sistemas foi justamente essa questão de auxiliar com recursos, né? Doação. Então, a parte que eles fazem nesse sistema é mais voltada para trazer uma perspectiva em que peguem as pessoas para uma doação, né? Para ter a noção de que podem fazer essa doação, que eles vão se responsabilizar. Eu acho que isso acaba aumentando a responsabilidade que eles têm com uma obrigação de cuidar, já que, de fato, seria responsabilidade do município, a partir da secretaria, no caso, era secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, que estavam encarregadas disso, né? Então, eles acabam fortalecendo essa divisão e dissociação de responsabilidade que o setor público tem. E aí lembra muito o artigo anterior, né, quando trata sobre essas perspectivas do marketing social, uma perspectiva que o município ele pode sim
né? A administração pública pode sim utilizar algumas vertentes do marketing para conscientizar a população, mas que esses atores, principalmente são atores que são de ONGs, associações, que atuam de maneira independente, eles percebem que a população, a sociedade em si, elas não conseguem ainda avançar para esse estágio de conscientização, mas que na legislação e num apelo de doações, eles ainda conseguem, mesmo que de maneira limitada, né, contribuir, trazer essa contribuição da população. Por isso que eles batem muito na tecla da castração, porque se não há a proliferação de mais animais em situação de rua, eles diminuem também essa possibilidade de haver um maior número, cada vez maior de doações, cada vez maior de uma possível conscientização. Então, pega muito nas perspectivas de baixa renda também, né, de castração, de baixa renda, eles fazem esse trabalho também junto às pessoas. Então, mas a conscientização ainda falta. E por isso que eu coloquei o sistema, né, de fazer essa conscientização nas escolas e tudo mais, mas foi interessante porque eles não pontuaram como mais importante. Então, aí a gente já percebe que eles querem questões mais a curto prazo, para a solução do problema, e não a longo prazo, que é a conscientização em educação, de fato, sobre essa problemática do abandono animal traria, né? Acho que pela urgência e pela grande demanda de animais em situação de rua. Mas obrigada, Juliane, pela pergunta. Bom, muito interessante. Vou também trocar contatos contigo Pronto, aqui. Parabéns pelo trabalho. muito obrigada. Posso? Eu queria também dar Claro, os parabéns pelo seu trabalho. Gostei muito da metodologia que utilizou. É muito interessante e, e realmente dá uma perspectiva muito completa da realidade, não é? E a perspectiva dos vários atores. E como disse, realmente eu vi que havia uma procura de medidas a curto prazo, porque também as instituições, muitas vezes ligadas aos poderes políticos, precisam de mostrar resultados, porque também não estão lá no longo prazo. E por isso há também uma cultura muito de resolução rapidamente e de mostrar trabalho e de começar por resolver uma parte para depois evoluir para outra. Mas obviamente também tinha pensado porque é que não havia esse esforço de alteração de comportamentos, de atitudes, de alterar, de consciencializar e, portanto, de ir por esse caminho. E fiquei com uma dúvida também, que como é que identificou as principais causas do abandono? Porque senti um bocadinho falta de falar então não sei se seria possível, mas no fundo com as pessoas que abandonam, para compreender as causas. Claro que é difícil de identificar, mas e provavelmente não vão reconhecer as razões verdadeiras. Mas era interessante ter porque é um dos atores, não é? Uhum. E Obrigada. esse não foi considerado, pois não? Pronto. Como eu falei, né, foi fruto de uma dissertação. Então, pela limitação, né, de páginas, às vezes a gente acaba tirando algumas informações relevantes. Mas, por exemplo, um dos atores foram os tutores, né? E um desses tutores eu consegui o contato, né, e a disposição desse tutor que teve o histórico de abandono. Então, ele me revelou algumas causas, né? Então, justamente por essa supressão de algumas informações, ocorreu, acho que o fato de não estar tão claro isso, mas de fato a gente teve contato, né? E eles colocaram as informações, né? A questão de falta de espaço, de não adaptação o novo animal aos antigos, né? A questão de, às vezes, ser um animal que as pessoas que doaram esse animal omitirem informações de histórico de saúde, quando o tutor ele recebe o animal, que percebe que o animal está doente, ele acaba devolvendo e coloca essa culpa, essa responsabilidade na pessoa que disponibilizou a adoção porque não informou do histórico, né? Então, foram uma das principais causas, de fato, que foi elencada por esse tutor que teve 2 históricos de abandono, né? Como também teve históricos de sucesso, né? Com uma boa socialização do animal no seu lar e perpetuou por muitos anos. Mas eu achei importante. Mas justamente tem esse estigma. Quem é que iria se autodeclarar uma pessoa que abandona, né? Então, por isso que dificultou. Mas por eu ter um contato mais próximo com a pessoa, e a pessoa, de fato, já ter superado, para ela vê como se fosse uma ajuda que ela fez. Simplesmente devolver o animal ou passar para outra família. Então,
por essa perspectiva que ela identificou que foi uma ajuda, ela ficou mais fácil para essa pessoa, de fato, expressar o que aconteceu. Mas ainda assim, eu tive entrevistas com pessoas que claramente eu sabia que tinha abandonado, porque foram pessoas, às vezes, como eu participo desse sistema, a gente tem esse olhar, né? E a pessoa simplesmente só quis falar do seu caso de sucesso. E eu não quis interferir, não quis trazer um viés, não quis induzir, né? Então, eu deixei a pessoa falar normalmente como caso de sucesso, mas esqueceu de falar do abandono, porque ainda há um estigma, né? E você ser taxado como uma pessoa que abandona animais. Então, por isso que tem uma dificuldade também. Mas eu, graças a Deus, consegui uma pessoa que teve esse olhar, né, de poder contribuir com a sua experiência para a gente trazer umas soluções plausíveis para essas pessoas que atuam tão fortemente nessa causa. Mas obrigada, Leonor, pela contribuição. Muito feliz. Sem som, professor Nelson. Não, aqui De qualquer forma, temos só um pouquinho. Temos agora 10 minutos finais para a discussão de todos os artigos, então o senhor pode continuar com Tá. Não, é que meu considerações. próprio está aqui treinando violão, eu pedi silêncio para ele 2 minutos, porque ele estava tocando violão, acertou que estava gritando de alegria, então está na luta aqui. Mais uma vez, parabéns a todos, aos autores e autoras. Em relação, eu vou fazer uma fala em relação aos demais, para não voltar ao tema. Mais uma vez, parabéns à Magda pelo trabalho, e a Ashley, eu não vou perguntar porque eu participei da banca da Ashley, então já 2 vezes questionei a Ashley, tanto na qualificação como defesa, seria injusto novamente, né, Ashley? Daria as parabéns pelo trabalho, adorei seu trabalho, você sabe disso, então fico meus parabéns mais uma vez. A Mariana, acho que a Mariana não saiu, não sei, mas a Mariana é a Juliana, não é isso? A Juliana tem fala, ela pediu a fala, então não sei, depois eu pondero, eu libero para a Juliana, que ela tinha falado naquela hora. Mas, Mariana, parabéns pelo trabalho. E aí tem uma ponderação em relação ao teu trabalho. Como a gente não teve acesso ao trabalho inteiro, e aí tem um ponto interessante nessa discussão, que aí são os aspectos, em relação a aspectos culturais, né? O perfil desses respondentes, né? Eu sou professor de metodologia, de produtos qualis, né? De avaliação. Gabriel, abaixa por gentileza. Tá, sim. Obrigado. E aí, aspectos culturais, o perfil desse sujeito, para mim, vai influenciar muito nessa questão interacional, né? A questão das gerações, o aspecto cultural, o perfil desse respondente, e aí você colocou um ponto interessante que eu achei primordial, que é a moderação, né? E aí a questão da experiência da moderação. E aí, pelo que eu entendi, você parece que o Lucas fez a moderação. Isso me preocupou, porque ele não é habilitado para grupo focal. Existem regras para moderação, para você com a sua experiência tranquila. Agora, um mestrando, acho que me preocupa um pouco, um graduando fazer moderação, né? O viés é interessante, mas você precisa de alguém para moderar a discussão. Eu trabalho com um grupo focal desde meu doutorado, né? E me preocupa alguns viés, igual a etnografia. Eu tenho uma crítica tremenda à etnografia ou na etnografia. A Magda está 8 meses fazendo uma etnografia, e algumas pessoas não, eu fiz com 1 mês. Não se faz na etnografia ou na etnografia com 1 mês. Então, me preocupa muito métodos hoje. E eu sou um professor muito rigoroso em relação a métodos nesse sentido. Então, há uma preocupação em relação à moderação nessa discussão. Eu sou filho de Viçosa, eu fiz minha graduação em Viçosa, só uma parte nesse sentido. Então, eu sou filho da casa. Então, é nessa discussão que é interessante. Então, mas, de qualquer forma, é um diferencial, um trabalho interessante. A discussão, como eu não li o trabalho, uma discussão sobre... acho que o professor Leandro foi muito feliz, onde aceita ou não, e a gente vive no Brasil, infelizmente, uma polarização que favorece muito mais a publicação do artigo, a necessidade, e a reflexão crítica sobre isso. Tá? Essa seria a minha contribuição. Não é uma pergunta, mas uma contribuição de método, né? Como eu não li o trabalho, o referencial, então eu acabo não tendo como contribuir muito à discussão. A Aline Santos, na verdade, sim. O que a gente tem? Parabéns também, Mariana e Aline, parabéns pelo trabalho de vocês, são espetaculares, que estão aqui. E aí existe uma discussão muito interessante, e aí eu começo, não joga tijolo em mim, mas para mim chama-se maldito 4Ps. Eu já não trabalho com os malditos 4Ps. Acha, não pode sorrir, acha foi minha vida no processo. A gente continua em cima dos malditos 4Ps, né? Olha a discussão que nós temos. O serviço público, o setor público, não vai aceitar os malditos 4Ps. O que nós temos no setor público? Serviço.
E aí, Exato. quando eu entro com o serviço, eu entro na perspectiva atual. Até 78, 79, a gente continuou somente trabalhando produto, produto, produto. E, na verdade, a gente trabalha do produto que se espera a performance, que é serviço. A partir do momento, e a minha dica é, Aline e companhia, é que pense trabalhar serviço. Né? O que o setor público oferece? Serviço. E aí, se eu pensar na perspectiva de marketing social, na perspectiva de serviço e não dos malditos 4Ps, a minha discussão é totalmente outra. Essa é uma discussão interessante hoje. Sair dos malditos 4Ps, não vamos abandoná-los, mas eu não falar propaganda. Existe muita propaganda, muito marketing, marqueteiro no setor público. E o marqueteiro aqui é pejorativo. Posso fazer uma colocação em relação à sua fala? A gente apresenta os 4Ps numa perspectiva histórica, né? Que foram os Sim, primeiros sim. artigos, eles trabalhavam com isso, Não, mas eu não estou né, discordando. a Assim, eu atualidade acabei de ela já falar, eles são nem fundamentais. trabalha Eles com. são fundamentais. Mas a gente tem que evoluir essa discussão. É isso que eu estou colocando. Por que algumas pessoas não conseguem enxergar o teu respondente ou pessoa do setor público? Porque estão esperando produto do setor público. E, na verdade, quando a gente pensa em setor público, a gente pensa em performance, resultado. E um dos resultados é relacionamento, que isso é serviço. E aí eu consigo, Josivane entrando aí, olha minha parceira de trabalho, Josivane Faria, bem-vinda. Então, Obrigada. Bom dia. tudo bem, minha vida? Tudo bem com você? Tudo bem, querido. Prazer falar contigo, mesmo virtualmente. Ah, Então, idem. essa moça de serviço, essa moça entende, essa senhora entende muito serviço, ela trabalha isso com criação, com destruição, é a mulher de serviço hoje no Brasil, da UNB. Então, a gente tem essa discussão muito forte aí em relação ao serviço, tá? Mas parabéns. O que a gente está fazendo aqui? Porque o Congresso, ele tem essa ideia de desconstrução. Então, não fique bravo comigo, não. E eu sou um cara seguidor do Derrida. O Derrida vem para desconstruir. Eu acompanho muito o Derrida. Pena que faleceu recentemente, mas segue o jogo. Aline Alçaltores, Aline Ribeiro, desculpe, eu falei demais. Desculpa. Obrigado. Parabéns para todos vocês. Mas ainda estamos no tempo, faltam ainda 3 minutos para o encerramento desta sessão. Então, se mais alguém tiver alguma discussão, se não me engano, a Juliane tinha, né, um levantamento sobre um dos artigos, por favor. Rapidinho. Primeiro, parabéns a todos os participantes também, muito bons artigos. Com relação à professora Mariana, eu tinha uma sugestão também quanto à condição de outro grupo focal para um trabalho subsequente, que é fazer um grupo focal com estudantes da área da saúde, porque muitas percepções certamente vão ser diferentes nesses universitários, né? E como ali fala de universitários em geral, apesar de deixar claro na metodologia que foram universitários de administração, acho que seria bem interessante a comparação entre esses grupos, porque, por exemplo, a parte de cosméticos, quando eu li, eu falei, sério, não fazia ideia, eu fiquei sabendo a partir do artigo mesmo. Então, mais parabéns pelo trabalho, achei bem interessante e muito importante as colocações iniciais, né, sobre não ser um problema discutir sobre o assunto, ainda que não tenha a legalidade da cannabis fora do medicinal que ainda está sendo discutido. E com relação ao trabalho da Magda, o primeiro trabalho também achei muito bom, e uma sugestão também, né, no sentido do trabalho para entender mais como está o panorama brasileiro com relação ao bem-estar e a construção da identidade a partir dos influenciadores, seria procurar o que foi publicado já nos congressos. Talvez usando o próprio SEMEAD, vendo os anais, vendo se já tem algum trabalho nesse sentido. Mas a questão de ter encontrado mais artigos empíricos foi a mesma coisa que a gente encontrou na nossa revisão, que no início tinha mais coisa empírica mesmo, mais uso das ferramentas, e aí depois que vai se trabalhando a teoria. Acho que é algo comum aí na nossa área de administração, né? Vem a prática primeiro, e depois a gente vê como que as teorias vão sendo construídas. Mas é só isso. Muito obrigada a todos. Foram muito bons os trabalhos, muito bom participar dessa sessão. Obrigada, Juliane. Meu Deus, tenho o quê? 10 segundos só para agradecer e falar que um outro ponto assim que foi identificado é que mesmo esses trabalhos empíricos, o aprofundamento teórico mesmo nas discussões, são artigos muito mais descritivos, assim, só trazem os apontamentos, mas eles não discutem, não evoluem teoricamente o campo. E aí foi uma fragilidade assim que também nós identificamos. Mas aí, como o professor Nelson falou, estou fazendo uma etnografia desde janeiro e está sendo assim uma riqueza, que aí eu estou analisando essa relação tanto com influenciadores virtuais quanto com influenciadores humanos. E é um mundo, assim, e o que foi trazido hoje em relação ao trabalho das crianças, né, esse papel das crianças,
a cabeça fica assim, né? Explodindo de informações. Obrigada, gente. Parabéns a todo mundo. Então, gente, devido ao cronograma do nosso congresso, né, está encerrando agora a nossa sessão. Eu agradeço a todos pelas discussões ricas e perguntas e comentários. Foi muito importante para o andamento da nossa sessão e desejo sorte a todos e que publiquem em ótimas revistas os seus artigos aqui apresentados. Parabéns, sucesso a todos. Muitos parabéns a Pois é. todos. Obrigado, professora Eleanor, pela Tchau, participação. gente. Bom congresso para vocês. Bom congresso para vocês. Não esqueçam de fazer a avaliação, por favor. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Até essa. Tchau. Tchau, obrigada. Bom congresso.